Quando tudo desaba, Deus começa. O processo que transforma vidas em silêncio. Quando tudo começa a ruir ao mesmo tempo, quando os planos se quebram em pedaços diante dos seus olhos e a vida parece escorrer pelos dedos sem que você consiga segurar nada, é natural sentir que algo está profundamente errado. Você olha para os lados e não encontra respostas, tenta entender o fluxo dos acontecimentos e cada tentativa é como bater contra uma parede invisível que não se move. É nesse ponto que muitos acreditam estar vivendo o pior momento da própria história, como se o caos tivesse se tornado permanente e nada mais fizesse sentido. Mas existe algo que quase ninguém percebe enquanto atravessa essa fase. Há processos que não acontecem na superfície, há reconstruções que só começam depois que tudo desmorona, e essas transformações nascem exatamente no silêncio que você tenta evitar. Quando a voz dos seus medos fica alta demais e cada pergunta pesa como um tijolo, Deus inicia um tipo de movimento que não faz barulho, não chama atenção e não se revela de imediato. É nesse território sem explicações que muitas vidas são moldadas de uma forma que nenhum momento fácil seria capaz de moldar. Talvez você tenha sentido que perdeu o controle, que a vida te desmontou rápido demais e que nada do que você fez foi suficiente para impedir a queda. Talvez exista aquela sensação de que algo foi arrancado de você, como se o que sustentava a sua caminhada tivesse cedido sem aviso. Só que, mesmo quando tudo parece fora do lugar, existe uma ordem que você ainda não percebe. Existe um alinhamento sendo construído enquanto você luta para manter a cabeça erguida. A ruína assusta, mas ela também abre espaço para o que nunca teria acontecido enquanto você permanecia preso ao que não servia mais. O desmoronamento é, muitas vezes, a forma como Deus remove estruturas internas que estavam te mantendo preso a ciclos que você não enxergava. Ele desmonta o que não sustenta, reorganiza o que você não compreendia e afasta o que não te permitiria crescer. É por isso que a queda dói tanto. Ela toca exatamente nos pontos onde você depositou segurança, controle e expectativa. E quando essas bases se desfazem, surge a impressão de que a vida perdeu direção. Só que a ausência de direção não significa ausência de propósito. O silêncio não significa abandono. A queda não significa fim. Existe um momento específico, quase imperceptível, em que Deus começa a reconstruir aquilo que você acha que perdeu para sempre. E esse momento surge justamente quando você acredita que tudo está fora de alcance. O que parece vazio é, na verdade, o terreno onde ele planta fundamentos novos. O que parece interrupção é, muitas vezes, um desvio estratégico. O que parece atraso é preparação. Nenhuma transformação verdadeira acontece sem que antes exista um rompimento com o que já não faz sentido. E é nesse rompimento que você começa a enxergar que o silêncio nunca foi ausência de ação. Ele sempre foi o cenário onde Deus trabalha de forma mais profunda. E quando esse trabalho silencioso começa, você não percebe de imediato, mas algo dentro de você começa a se reorganizar. Uma força que você não sabia que tinha entra em movimento. Uma clareza que parecia distante começa a se aproximar. Uma mudança interna que ainda não tem nome começa a se formar. É nesse ponto que tudo se transforma, mesmo que por fora nada pareça diferente. E é aqui que o próximo passo da sua jornada começa a surgir, trazendo uma revelação que você precisa compreender antes de avançar. Quando a vida perde o ritmo e você se vê cercado por dúvidas que parecem maiores do que qualquer explicação que já recebeu, é natural acreditar que Deus está distante. Só que o início do processo que transforma vidas quase nunca começa com sinais evidentes. Ele começa onde você não está olhando.
Começa no silêncio que você interpreta como abandono, mas que na verdade é um ambiente cuidadosamente preparado para que aquilo que precisa nascer dentro de você encontre espaço para existir. Muitas vezes você tenta identificar uma ação imediata, um movimento claro, algo que prove que Deus está trabalhando, mas ele age de um jeito que desafia os sentidos. Ele trabalha nas frestas, nas pausas, nos momentos em que tudo parece parado. E é nesses momentos aparentemente estagnados que ele dá início a mudanças profundas. Você pode não perceber, mas há algo sendo reorganizado no seu interior. Enquanto você luta para entender o que aconteceu, Deus reorganiza o que vai acontecer daqui para frente. Ele mexe em certezas que já não sustentavam. Desmonta padrões que te mantinham preso, expõe feridas que você tentava ignorar e ilumina partes de si mesmo que você nunca tinha parado para observar. E isso não acontece com barulho. Acontece em silêncio, porque é no silêncio que você fica sensível o suficiente para perceber o que realmente importa. A transformação que começa nesses bastidores é sutil, mas poderosa. É como quando a terra parece estática, mas por baixo dela uma semente está abrindo caminho para se tornar árvore. Você não vê o processo, mas ele está acontecendo. Deus age dessa forma porque sabe que se mostrasse tudo de uma vez, você não suportaria o peso do que ele quer construir. Ele te prepara por dentro antes de mudar o que está fora. Ele alinha seus pensamentos, fortalece sua resistência emocional, ajusta seus desejos ao propósito certo e limpa aquilo que estava desordenado dentro de você. É por isso que o início do processo é silencioso, para que você não se distraia com o externo e consiga perceber o que está nascendo internamente. Há momentos em que você sente uma inquietação que não sabe explicar. Parece que algo está deslocado, que o coração não encaixa mais onde antes encaixava. Essa sensação não é acaso. Ela é um sinal de que Deus está abrindo espaço para um novo capítulo. O desconforto é o prenúncio da mudança. O vazio é a anunciação do preenchimento. A insegurança é o terreno onde a fé volta a crescer. O processo silencioso de Deus age desarmando camadas antigas. Ele te faz olhar para dentro de um jeito que você evitou por muito tempo. Te permite enxergar padrões que precisavam ser quebrados. Te mostra que, antes de reconstruir sua vida, Ele está reconstruindo você. E esse tipo de reconstrução não acontece no palco. Acontece no interior, onde ninguém vê. É ali que ele redefine sua força, limpa sua visão, retira pesos desnecessários e prepara sua história para algo maior. Por isso, você sente que algo está diferente, mesmo que não consiga dizer o que é. Por isso, sua alma parece se mover em direções novas, mesmo que não existam sinais concretos do lado de fora. Porque o processo já começou. E ele começou no único lugar onde a transformação é real. Na sua essência. Quando você entende isso, percebe que o silêncio nunca foi vazio. Ele sempre foi o início do recomeço. E agora que esse início está claro, existe um próximo ponto que você precisa compreender para prosseguir. Existe um momento dentro desse processo silencioso em que o desconforto começa a se tornar constante. Não é algo que se explica com palavras simples. É como se uma parte de você fosse deslocada de onde sempre esteve e, de repente, nada mais se encaixasse com a mesma naturalidade de antes. O que antes fazia sentido parece ter perdido o brilho. O que antes te sustentava parece frágil demais. O que antes você tolerava começa a incomodar em profundidade. Isso acontece porque Deus utiliza o desconforto como uma espécie de despertador da alma. Não é castigo, não é rejeição, não é abandono. É sinal de que algo maior está tentando emergir dentro de você. O desconforto aparece quando já não existe mais espaço para continuar vivendo na mesma estrutura emocional que antes parecia suficiente.
Ele faz com que você questione rotinas, escolhas, relacionamentos, hábitos e até formas de pensar que foram úteis em algum momento, mas que agora se tornaram pequenas demais para o que Deus quer construir. É o período em que você tenta continuar igual, mas não consegue. Tenta repetir padrões antigos, mas eles perdem a força. Tenta encontrar respostas onde encontrava antes, mas essas respostas não oferecem mais alívio. E é exatamente nessa sensação de ruptura interna que a obra profunda de Deus se revela, mesmo que ainda de forma imperceptível. O desconforto é a evidência de que você está sendo empurrado para um lugar novo, um território onde somente o amadurecimento pode te sustentar. Por isso, ele vem acompanhado de inquietações difíceis de ignorar. É como se seu coração estivesse sendo puxado para frente, enquanto sua mente tenta permanecer no que é familiar. Esse conflito interno é um dos sinais mais claros de que Deus está ampliando seus limites. Ele sabe que, sem desconforto, você permaneceria preso ao que é seguro, mas que não te leva mais longe. O desconforto tem o papel de quebrar a ilusão de controle. Quando algo não se encaixa mais, quando a vida começa a rejeitar o que antes parecia aceitável, Deus está te mostrando que existe um caminho que não pode mais ser ignorado. Ele te afasta de situações que já cumpriram seu ciclo, mesmo que você ainda insista em segurá-las. Ele te mostra que há mais, mesmo quando você se apega ao mínimo por medo do incerto. Esse incômodo é também um convite para olhar com honestidade para aspectos da sua história que você talvez tenha evitado enfrentar. Feridas antigas começam a se manifestar. Lembranças que você tentou esquecer voltam à tona. Padrões emocionais aprisionantes se revelam com mais clareza. Não é para te machucar, é para te libertar. Enquanto você sente esse desconforto, Deus está te guiando para enxergar aquilo que você não via e fortalecer pontos internos que estavam frágeis. Ele te faz perceber que o lugar onde você estava não se alinha mais com o propósito que Ele está formando. E quando isso se torna claro, surge uma sensação estranha, como se você estivesse entre dois mundos. Um que já acabou e outro que ainda não começou. Essa fase intermediária é uma das mais intensas, porque ela exige coragem para abandonar o velho sem ainda ter acesso ao novo. Você sente que está no limiar de algo maior, mas não consegue identificar exatamente o que é. Essa indefinição faz parte da preparação. Deus não mostra o próximo passo enquanto você está agarrado ao passo anterior. Ele permite que o desconforto te empurre para a frente, não para te punir, mas para te reposicionar. Esse reposicionamento é interno antes de ser externo. Ele ajusta sua visão, reorganiza suas prioridades e faz com que você comece a desejar coisas que antes não faziam parte da sua consciência. Você começa a perceber que sua alma cresceu, mesmo sem perceber quando isso aconteceu. E ao reconhecer esse crescimento, você entende que o desconforto é o sinal mais claro de que o processo está funcionando. Esse entendimento te prepara para a próxima etapa, porque existe um ponto decisivo que transforma o desconforto em discernimento e coloca sua vida num novo eixo. Existe um momento nesse processo em que o desconforto começa a mudar de forma. Ele deixa de ser apenas um incômodo que te empurra e passa a se transformar em um tipo de clareza silenciosa que você não percebe chegando, mas que se instala dentro de você com uma força inesperada. É como se algo dentro do seu espírito começasse a enxergar além das emoções confusas, além da insegurança e além das perguntas que antes te sufocavam. Essa clareza não surge como uma resposta imediata. Ela não aparece com explicações detalhadas ou confirmações visíveis. Ela chega de forma sutil, quase imperceptível, como uma compreensão profunda que nasce de dentro para fora. E, de repente, coisas que antes pareciam desconexas começam a fazer sentido.
Essa nova percepção é o início do discernimento. Não é apenas entender o que está acontecendo, é perceber que há um propósito escondido nas entrelinhas da sua caminhada. O discernimento te faz ver que nem tudo que dói é prejuízo, nem tudo que acaba é perda, nem tudo que muda é ameaça. Ele te faz distinguir entre o que te puxa para trás e o que te chama para a frente, entre o que é ruído e o que é direção, entre o que é apenas emoção e o que é movimento espiritual. Esse discernimento é construído no terreno do silêncio, porque é ali que você finalmente consegue ouvir o que antes estava abafado pelo barulho das expectativas alheias, das opiniões que moldavam seu caminho e das cargas que você carregava sem questionar. Quando Deus te leva ao silêncio, Ele não quer te isolar. Ele quer te separar do que te confundia. Ele quer que você perceba a diferença entre o que parecia essencial e o que realmente é. É nesse ponto que você começa a notar que algumas portas não se fecharam por acaso. Algumas pessoas não se afastaram por descuido. Algumas oportunidades não se perderam por falha sua. Tudo isso fazia parte de uma reorganização divina que você só consegue enxergar agora porque sua visão interna finalmente despertou. E essa visão não nasce da lógica, ela nasce da experiência. O discernimento é construído quando você atravessa territórios onde sua força não foi suficiente, onde suas estratégias não funcionaram, onde seus planos não se sustentaram. É ali que Deus te mostra que existe algo além do que você consegue controlar. Ele te ensina a diferenciar o que é da sua vontade e o que é da vontade dele. Você começa a olhar para trás e perceber que situações que pareciam injustas estavam te preparando emocionalmente para cenários que exigiriam uma maturidade que você ainda não tinha. Aquilo que te feriu te ensinou resiliência. Aquilo que te frustrou te ensinou limites. Aquilo que te quebrou te ensinou a depender de algo maior do que sua própria capacidade. E essa dependência não diminui sua força. Pelo contrário, ela te fortalece de um jeito que apenas quem já foi quebrado entende. O discernimento te mostra que existe sabedoria no que você viveu. Ele te faz perceber que, se certas coisas tivessem dado certo antes do tempo, teriam te destruído. Se certas portas tivessem se aberto, teriam te distraído. Se certas respostas tivessem chegado, teriam te acomodado. Deus usa cada etapa do seu processo para te revelar quem você é e, principalmente, quem Ele está te moldando para ser. E quando essa percepção toma forma dentro de você, é impossível voltar para o estágio anterior, porque agora você vê, agora você sente, agora você entende que está sendo conduzido. É aqui que nasce a capacidade de distinguir o que precisa ser deixado para trás e o que precisa ser abraçado daqui em diante. O discernimento te prepara para decisões mais maduras, reações mais equilibradas e escolhas mais alinhadas com o propósito que está sendo construído na sua história. Esse ponto marca o início de uma virada importante, porque existe uma etapa seguinte que muda completamente a forma como você encara seu processo. Uma etapa que transforma o discernimento em direção e te mostra como seguir quando o caminho ainda parece indefinido. Quando o discernimento finalmente se estabelece dentro de você, algo ainda mais profundo começa a acontecer. Não é uma mudança brusca, não é uma revelação que chega pronta, não é uma resposta sonora que elimina todas as dúvidas. É um movimento interno que pouco a pouco vai ganhando forma. O que antes era apenas percepção silenciosa começa a se transformar em direção. E direção não significa ter o mapa completo. Direção significa perceber a inclinação do caminho, aquele impulso interno que te leva para um lugar específico mesmo quando você ainda não entende os detalhes. É como se Deus começasse a ajustar seu passo para que ele se alinhe ao que ele está preparando.
Você sente que algo dentro de você te chama para frente, ainda que o cenário externo permaneça o mesmo. E esse chamado não vem com clareza imediata. Ele vem com sensações que você não consegue ignorar. Uma paz repentina diante de algo que antes te assustava. Um incômodo diante de algo que antes te atraía. Uma coragem inesperada para tomar decisões que você evitaria. Uma vontade de seguir em outra direção, mesmo sem saber exatamente por quê. Essas mudanças internas são a forma como Deus te guia antes de te mostrar. Ele trabalha alterando a forma como você reage, como você sente, como você enxerga. Ele muda o seu interior para que, quando o exterior mudar, você esteja pronto para sustentar o que vem depois. Essa direção silenciosa é uma das fases mais delicadas do processo, porque exige de você um tipo de confiança que vai além da lógica. Não dá para explicar para os outros por que certas coisas deixam de fazer sentido. Não dá para justificar por que você está deixando algo para trás. Não dá para detalhar por que uma decisão parece certa, mesmo sem evidências que provem isso. Porque essa direção não nasce na mente, ela nasce no espírito. É por isso que muitas vezes você sente que está caminhando sem ter todas as respostas. Parece arriscado, parece incerto, parece vulnerável, mas é exatamente nesse terreno incerto que Deus prova que está no comando. Ele guia seus passos de forma que você só percebe depois. Você olha para trás e entende que nada foi acidental, que cada movimento, cada sensação, cada desconforto e cada clareza silenciosa estavam te conduzindo para esse ponto. Quando a direção se torna mais evidente, algo dentro de você começa a se alinhar com o que está por vir. Você deixa de insistir no que não retorna. Você deixa de buscar o que não flui. Você deixa de lutar por portas que só se fecham. E, sem perceber, começa a caminhar com mais leveza. Não porque tudo se resolveu, mas porque sua alma finalmente entendeu que existe uma ordem maior, mesmo que invisível. Essa direção não elimina as incertezas, mas fortalece sua confiança. Ela te dá coragem para continuar avançando, mesmo quando o caminho parece estreito. Ela te dá a resistência para atravessar dias em que nada faz sentido. Ela te dá firmeza para permanecer quando a dúvida tenta te paralisar. É nesse ponto que você começa a sentir que Deus está conduzindo cada detalhe. Não com explicações, mas com alinhamentos. Não com respostas imediatas, mas com convicções internas que crescem a cada passo. E à medida que essa convicção se fortalece, surge um movimento inevitável. Deus começa a separar o que pertence à sua próxima etapa daquilo que só pertencia ao ciclo antigo. Pessoas se afastam naturalmente. Oportunidades mudam de forma. Caminhos que antes pareciam promissores se dissolvem. E, ao mesmo tempo, outras possibilidades surgem de maneira discreta, quase tímida, mas carregadas de significado. Essa separação não é perda, é direcionamento. Deus fecha portas que parecem importantes para te proteger de caminhos que te atrasariam. Ele afasta aquilo que te distrairia do propósito. Ele elimina o que ocupava espaço sem função. E enquanto tudo isso acontece, você começa a perceber que a direção de Deus nunca é confusa. A confusão vem da tentativa de segurar o que Ele já está tirando. Quando você solta, tudo encontra seu lugar. Esse entendimento te prepara para a próxima etapa do processo. Uma etapa em que aquilo que Deus vem construindo silenciosamente por fim, começa a ganhar forma visível. Existe um ponto no processo em que tudo aquilo que Deus vinha trabalhando no silêncio começa a se revelar de maneira discreta, quase tímida, mas profundamente significativa. Não é uma mudança explosiva, não é uma virada repentina, não é um milagre imediato que dissolve todos os problemas. É algo muito mais sutil e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso.
Acontece quando pequenas evidências começam a cruzar seu caminho. São detalhes que você talvez ignorasse em outra fase, mas que agora, com a visão interna alinhada e com a direção estabelecida, ganham um peso completamente diferente. De repente, uma conversa simples toca exatamente naquilo que você estava refletindo. Um texto aparece no momento em que sua fé estava oscilando. Uma oportunidade surge onde antes parecia não haver movimento algum. Uma sensação de paz aparece justamente quando o medo tentava te dominar. Nada disso parece grandioso, mas tudo isso revela que o trabalho silencioso de Deus está finalmente atravessando a superfície. É como quando a semente rompe a terra pela primeira vez. Ela ainda é frágil, pequena, quase imperceptível, mas já é o sinal de que o que estava escondido começou a se manifestar. Essa fase é delicada, porque exige atenção. Se você estiver preso ao desejo de grandes respostas imediatas, pode desprezar as pequenas confirmações que Deus coloca no seu caminho. Mas se você estiver sensível, perceberá que cada detalhe carrega uma mensagem. As coisas começam a se alinhar com mais facilidade. O que antes era pesado, fica mais leve. O que antes era confuso se organiza com naturalidade. O que antes parecia impossível passa a se mostrar possível em pequenos passos. Deus age assim porque sabe que a transformação verdadeira não acontece de uma vez. Ela acontece em camadas. Ele não entrega tudo pronto, porque isso te tiraria a oportunidade de amadurecer durante o processo. Ele libera sinais progressivos para te fortalecer, te orientar e te mostrar que está presente em cada parte da caminhada. Essas pequenas manifestações não surgem apenas para te animar. Elas surgem para te ensinar a reconhecer a presença dele até nos detalhes. Quando você se acostuma a perceber Deus no pequeno, o grande nunca te cega. Essa sensibilidade molda sua capacidade de confiar não apenas no resultado final, mas no movimento diário. E é nesse movimento diário que você percebe que não está mais parado. Mesmo que a mudança ainda não seja visível aos olhos dos outros, sua alma já sente que algo se deslocou. Você respira diferente. Você pensa diferente, você reage diferente, você sente que o que antes te prendia já não tem mais a mesma força. Caminhos que estavam fechados começam a se abrir aos poucos. Portas que você nunca imaginou se tornam possíveis. Relacionamentos mudam de posição. Pessoas que antes te prendiam começam a perder influência. Situações que antes te desestabilizavam deixam de te atingir com a mesma intensidade. Não é coincidência, é transição. Deus move primeiro dentro de você para depois mover ao seu redor. E quando esse movimento interno encontra uma brecha no mundo externo, ele se torna perceptível. É nesse ponto que você nota que algo começou a florescer, mesmo que ainda não seja possível ver o jardim completo. Essa percepção te enche de uma esperança diferente. Não aquela esperança ansiosa que deseja resultados imediatos, mas uma esperança madura, firme, construída sobre convicções e não sobre ilusões. Você entende que está sendo preparado para algo maior, que o silêncio não foi perda de tempo, que o desconforto não foi em vão, que o discernimento te trouxe até aqui e que a direção agora começou a se tornar realidade. Essa fase é importante porque te mostra que Deus não trabalha com pressa, mas também não trabalha sem propósito. Ele te revela sinais suficientes para manter sua fé acesa, mas não revela tudo para que você continue caminhando pela confiança e não pelo controle. E é justamente essa combinação de movimento visível e mistério invisível que te prepara para a etapa seguinte. Uma etapa onde aquilo que começou como um sussurro de esperança começa a se transformar em mudanças mais claras e inevitáveis.
Há um momento no processo em que aquilo que antes se manifestava apenas em sinais discretos começa a ganhar força e consistência. É como se o que Deus vinha moldando no silêncio passasse a ocupar um espaço maior dentro da sua percepção. Nada acontece de forma repentina, mas existe um crescimento interno que se torna impossível de ignorar. O que antes parecia um leve indício, agora começa a se transformar em movimento real. Você sente que não está apenas esperando algo acontecer. Você sente que está avançando, mesmo que seus olhos ainda tentem questionar se realmente existe progresso. Essa fase marca a transição entre o invisível e o palpável. Não é ainda o cumprimento do que Deus prometeu, mas é o momento em que sua presença se torna mais evidente através das mudanças que começam a ocorrer ao seu redor e dentro de você. Sua forma de pensar se expande. Sua maturidade emocional ganha equilíbrio. Sua visão espiritual deixa de ser apenas percepção e passa a se tornar compreensão. Você olha para situações que antes te paralisavam e percebe que elas não exercem mais a mesma influência. A ansiedade perde força. A dúvida perde volume. A dor deixa de ser o centro da sua narrativa. É como se Deus estivesse desfazendo nós internos que você carregou por anos. E quando esses nós se desfazem, o caminho que antes parecia estreito começa a se abrir diante de você. Essa abertura não surge porque tudo ao seu redor ficou fácil. Surge porque você finalmente se tornou capaz de atravessar territórios que antes te intimidavam. Deus te fortaleceu em silêncio para que agora você caminhe com segurança onde antes caminhava com medo. E essa mudança se torna evidente nos detalhes. Você reage com mais sabedoria ao que antes te desequilibrava. Você diz não ao que antes te confundia. Você se afasta do que antes drenava sua energia emocional. Você reconhece portas que precisam ficar fechadas. Você identifica oportunidades que fazem sentido. Você sente uma firmeza que não tinha antes. Nada disso é acidental. É o reflexo do processo que Deus iniciou quando tudo parecia desabar. Agora, as peças começam a se encaixar de forma mais clara. Você percebe que aquilo que parecia demora era, na verdade, preparação. Que aquilo que parecia perda era proteção. Que aquilo que parecia caos era alinhamento. É nessa fase que você começa a enxergar não apenas sinais, mas consequências. E essas consequências mostram que Deus não apenas reorganizou o que estava dentro de você, Ele também começou a reorganizar o que está fora. Situações mudam de forma natural. Conversas que estavam travadas se resolvem. Caminhos que estavam fechados se entreabrem. Ideias que antes pareciam distantes se tornam possíveis. Pessoas que antes estavam contigo se afastam de maneira silenciosa, abrindo espaço para conexões que têm propósito real. Deus começa a ajustar tudo aquilo que estava desalinhado, sem esforço, sem violência, sem pressa. Ele movimenta o cenário ao mesmo tempo em que movimenta seu coração. E nesse momento, você percebe que não está apenas sendo transformado, você está sendo conduzido. Uma condução que não depende da sua força, mas da sensibilidade que você desenvolveu no processo. Aquilo que antes parecia impossível, agora começa a ganhar forma. O que antes parecia bloqueado, começa a se flexibilizar. O que antes te prendia, perde importância. E o que antes parecia pequeno, ganha profundidade. Não se trata de um salto repentino, mas de uma mudança gradual e contínua que prova que Deus nunca deixou de agir. Ele apenas esperou o momento em que seu coração estaria pronto para sustentar o que viria a seguir. Essa fase é essencial, porque prepara o terreno para uma revelação maior. Quando os movimentos começam a ficar visíveis, Deus está te mostrando que a transformação deixou de ser apenas interna. Ela começou a se refletir no mundo ao seu redor.
E essa reflexão anuncia que a próxima etapa do processo será ainda mais clara, mais profunda e mais alinhada com aquilo que ele sempre quis construir na sua história. Quando os movimentos de Deus se tornam mais claros, você começa a notar que não está mais apenas atravessando um processo, está entrando numa fase de virada. É o momento em que aquilo que foi trabalhado dentro de você começa a transbordar para cada área da sua vida. Nada disso acontece com pressa, mas acontece com uma precisão que te surpreende. O que antes parecia distante agora se aproxima. O que antes parecia impossível agora se torna alcançável. O que antes te prendia já não tem mais autoridade sobre você. É como se Deus estivesse te conduzindo por um corredor que antes era escuro, mas que agora começa a receber luz em pequenas frestas. E passo após passo, você enxerga mais do que via antes, entende mais do que entendia antes e se percebe mais forte do que jamais imaginou ser. Essa fase traz uma mudança profunda na forma como você enxerga a si mesmo. O que antes te fazia duvidar, agora te faz refletir de maneira diferente. Você percebe que muitas das batalhas internas que enfrentou não eram apenas obstáculos, mas exercícios de fortalecimento espiritual. E agora, diante dessa nova clareza, sua postura muda. Você já não reage como alguém perdido. Reage como alguém que sabe que está sendo guiado. O medo não desaparece por completo, mas perde o controle. A dúvida não impede seus passos como antes. A insegurança não dita suas decisões. Porque agora você percebe que existe uma mão que te conduz, mesmo quando o caminho ainda tem zonas de sombra. Essa nova postura faz com que mudanças concretas comecem a acontecer. Não apenas dentro de você, mas ao seu redor. Relações que já não sustentavam seu crescimento começam a se desfazer de maneira natural. Situações que te mantinham preso começam a se reorganizar. Portas que antes estavam fechadas por causa de bloqueios internos agora começam a se abrir. Não porque tudo ficou fácil de uma hora para outra, mas porque você mudou, seu olhar mudou, sua coragem mudou, sua consciência mudou. E quando você muda, tudo ao redor responde a essa transformação. É aqui que muitas pessoas percebem, pela primeira vez, que o processo nunca teve o objetivo de apenas reconstruir uma área específica da vida. O processo existia para reconstruir você. Quando essa reconstrução interna acontece, aquilo que era rebelde na sua história se rende ao propósito. O que era pesado se torna suportável. O que era confuso ganha sentido. E aquilo que parecia definitivo se revela apenas transitório. Mas talvez o ponto mais marcante dessa fase seja perceber que Deus não está apenas te tirando de um ciclo antigo. Ele está te posicionando para algo completamente novo. E esse posicionamento não é aleatório. Ele te coloca em lugares onde sua maturidade recém-formada pode sustentar o que virá. Ele te aproxima de pessoas que contribuem para o seu crescimento. Ele te afasta do que te desviaria. Ele te prepara com detalhes que passam despercebidos, mas que se tornarão essenciais mais adiante. A virada que começa aqui é silenciosa, mas firme. Não depende da aprovação dos outros, não depende de circunstâncias ideais, não depende de estabilidade externa. Ela depende apenas do que Deus construiu dentro de você. E o que Ele constrói, ninguém pode desfazer. Essa revelação te dá uma confiança que não é arrogante, mas serena. Você deixa de buscar validação. Você deixa de temer o que perdeu. Você deixa de se apegar ao que já não combina com sua nova fase. E pela primeira vez em muito tempo, você começa a enxergar que está vivendo o início de um novo capítulo. Um capítulo que não começou quando você quis, mas quando você estava pronto. Essa prontidão não nasce da ausência de lutas, nasce da superação delas.
E é exatamente isso que te prepara para a próxima etapa, porque toda virada verdadeira conduz inevitavelmente a um ponto essencial. O momento em que Deus não apenas mostra o caminho, mas revela o propósito por trás de tudo o que você viveu. Quando você entra na fase em que Deus começa a revelar o propósito por trás de tudo o que viveu, algo dentro de você muda de maneira definitiva. Não é apenas uma compreensão racional. É uma iluminação interna que te faz enxergar sua própria história com uma clareza que antes parecia inalcançável. É como se as peças que estavam espalhadas começassem a se encaixar diante dos seus olhos. Nada do que você viveu é devolvido a você como coincidência. Cada detalhe encontra um lugar. Cada dor revela uma função e cada silêncio ganha significado. É aqui que você começa a perceber que o processo não foi apenas um caminho doloroso, mas uma preparação precisa e necessária. Deus não te deixou à deriva. Ele te conduziu durante cada trecho, mesmo quando você acreditou que estava sozinho. E agora, quando o propósito começa a emergir, você entende que o tempo que achou perdido, na verdade, foi o tempo em que ele estava te moldando para suportar e honrar aquilo que está sendo entregue agora. O propósito nunca chega como um prêmio. Ele chega como compreensão. Ele te faz olhar para trás e ver que momentos que pareciam injustos te tornaram mais sábio. Situações que pareciam cruéis te tornaram mais sensível. Perdas que te despedaçaram abriram espaço para algo muito maior do que você conseguiria receber se tivesse permanecido inteiro demais. O propósito revela que o processo não foi castigo, foi evolução. E essa evolução não acontece por fora. Ela acontece no coração, na consciência, na alma. O propósito te mostra que você precisou ser retirado de ambientes que te diminuíam. Te mostra que portas que se fecharam não foram fracassos, mas desvios necessários para te proteger. Te mostra que pessoas que se afastaram estavam cumprindo um movimento natural para que você não carregasse mais peso do que deveria. E essa revelação não traz apenas paz. Ela traz maturidade, porque agora você não enxerga mais as fases difíceis como ataques aleatórios, mas como etapas fundamentais do seu crescimento. É nesse ponto que você percebe que o que Deus estava fazendo tinha uma ordem que você não reconhecia na época, mas que agora se torna evidente. Ele estava te ensinando a confiar quando nada fazia sentido. Estava te treinando para permanecer firme quando tudo ameaçava ruir. Estava te preparando para suportar responsabilidades que antes você não tinha estrutura emocional para carregar. Quando o propósito se revela, você entende que nada do que viveu foi desperdiçado. Cada lágrima teve função. Cada queda te fez aprender a levantar com mais consciência. Cada silêncio te ensinou a ouvir a voz certa. Cada frustração te mostrou onde não deveria mais insistir, e cada vitória silenciosa te fortaleceu de forma que ninguém viu, mas você sentiu. O propósito nunca se revela como um acontecimento isolado, ele se revela como uma soma, a soma de tudo o que você viveu. Você percebe que se alguma parte da sua história fosse diferente, você não estaria pronto para o que está recebendo agora. A revelação do propósito também traz uma mudança na forma como você enxerga o futuro. O medo perde intensidade, porque agora você sabe que nada acontece fora do cuidado de Deus. A ansiedade perde espaço, porque você entende que existe um tempo certo para cada coisa. A pressa se dissolve, porque você reconhece que aquilo que é seu não exige desespero para ser alcançado. O propósito te coloca num estado de maturidade espiritual que te faz caminhar com firmeza, não porque tudo está claro, mas porque você sabe que está sendo conduzido. E quando essa confiança se instala, você deixa de lutar contra o processo e passa a caminhar com ele. Você entende que cada etapa, inclusive as que virão, carregam intenção divina. Essa compreensão transforma sua postura diante da vida.
Você se torna mais grato, mais atento, mais sábio, mais sensível ao movimento de Deus. E é nesse ponto que o processo deixa de ser apenas um caminho e se transforma numa parceria entre você e Ele. Essa parceria te prepara para a próxima fase, uma fase em que propósito e direção se unem para criar o início de uma construção completamente nova. Quando o propósito finalmente se revela e você compreende a razão de cada parte do caminho, algo ainda mais transformador começa a acontecer. O entendimento deixa de ser apenas interno e passa a ganhar forma concreta na sua vida. Não é mais apenas clareza espiritual, agora é construção. Uma construção que se inicia com a mesma delicadeza do processo anterior, mas com uma firmeza que você sente até nas escolhas mais simples do dia a dia. É como se Deus começasse a erguer diante de você uma estrada que sempre existiu, mas que só agora pode ser percebida com nitidez. Cada movimento se torna mais intencional. Cada passo parece ter um significado maior. Cada decisão ganha profundidade. E mesmo que você ainda não enxergue o destino completo, você sente que está caminhando na direção certa. A confusão que antes te acompanhava começa a dar lugar a uma serenidade que não depende das circunstâncias. Você deixa de procurar respostas em todos os lugares e aprende a caminhar com a certeza de que Deus está conduzindo. A construção dessa nova fase não acontece com grandes sinais, mas com pequenos alinhamentos. Pessoas aparecem no momento exato. Portas que antes estavam fechadas começam a se abrir de forma coerente. Recursos que pareciam insuficientes se tornam suficientes. Situações que antes eram ameaçadoras se transformam em oportunidades. E tudo isso acontece porque agora você está posicionado de acordo com o propósito que Deus revelou. Sua mente, antes inquieta, encontra um novo equilíbrio. Seu coração, antes fragilizado, encontra uma nova força. Sua visão, antes limitada pela dor, encontra uma nova perspectiva. E essa combinação cria um terreno fértil para que Deus comece a edificar aquilo que Ele sempre quis realizar através da sua vida. Esse início de construção é marcado por movimentos que parecem simples, mas carregam profundidade espiritual. Você começa a sentir que está sendo levado para lugares que não alcançaria sozinho. Começa a perceber que sua intuição está mais alinhada com o Espírito. Começa a notar que suas escolhas se tornam mais sábias, não por esforço, mas porque agora existe uma maturidade que sustenta cada decisão. É impossível viver esse momento sem perceber que o processo doloroso que você enfrentou foi o responsável por te capacitar para essa fase. O que antes te destruía agora te ensinou a discernir. O que antes te paralisava agora te impulsiona. O que antes te confundia agora te orienta. Essa transformação não vem da ausência de desafios, mas da presença de um propósito que você agora reconhece. Quando Deus começa a construir algo novo na sua vida, Ele não apaga o que você viveu. Ele usa, Ele reorganiza, Ele ressignifica. Cada fragmento do ciclo anterior é aproveitado como parte da fundação dessa nova fase. Até as partes mais difíceis se tornam blocos essenciais para aquilo que está sendo erguido. E à medida que essa construção avança, você percebe que aquilo que antes parecia um período de escuridão era, na verdade, o momento em que Deus estava preparando tudo para que você tivesse estrutura para sustentar o que viria a seguir. Agora você não apenas entende o propósito, você vive o propósito. E viver o propósito significa caminhar com consciência de que sua história está sendo moldada por uma mão que não falha. Essa consciência muda sua postura. Você se move com mais segurança, porque sabe que não está mais tentando controlar o processo. Está cooperando com ele.
Você deixa de lutar contra o que precisa ir embora e começa a acolher o que está chegando. Você deixa de temer o novo e passa a enxergá-lo como parte natural da evolução divina que te acompanha. Este início de construção também te revela algo essencial. Deus não te trouxe até aqui apenas para te consolar. Ele te trouxe para te preparar. E agora que a preparação se tornou maturidade, ele começa a estabelecer os primeiros pilares de uma fase que não depende mais do que você perdeu, mas do que você se tornou. É essa virada que te conduz à etapa seguinte, aquela em que o que Deus plantou começa finalmente a florescer de forma visível e inevitável. Quando aquilo que Deus vinha construindo em silêncio finalmente começa a florescer, algo dentro de você se transforma de maneira irreversível. Não é apenas a sensação de que as coisas estão melhorando. É a consciência profunda de que você entrou em uma fase totalmente nova. Uma fase em que as promessas que antes só existiam como sussurros, agora começam a ganhar forma diante dos seus olhos. Esse florescimento não acontece como um espetáculo grandioso. Ele acontece com naturalidade, como se cada parte da sua vida estivesse sendo alinhada de maneira precisa e delicada. É como se os frutos começassem a aparecer exatamente no tempo em que sua alma adquiriu maturidade suficiente para sustentá-los. Você começa a notar que situações que por muito tempo pareciam impossíveis, agora se desenrolam com fluidez. Portas que antes permaneciam fechadas por completo, agora se abrem de forma definitiva. Caminhos que eram confusos se tornam claros. Pessoas que têm propósito real começam a entrar na sua vida. E aquilo que antes exigia luta, agora exige apenas presença. Não porque tudo se tornou fácil, mas porque você se tornou alguém capaz de caminhar sem se perder. Esse florescimento é a prova de que o processo valeu a pena. É a evidência de que cada dor teve função, cada atraso teve propósito, cada silêncio teve intenção. Deus não te entregaria essa fase antes do tempo. Ele esperou o momento em que sua estrutura interna estivesse pronta para sustentar o que agora está sendo revelado. E essa revelação não se limita a um acontecimento específico. Ela se espalha por várias áreas da sua vida. Você percebe que sua mente adquiriu uma clareza que antes não existia. Percebe que seu coração desenvolveu uma resistência que o torna capaz de lidar com situações que antes te desequilibrariam. Percebe que sua fé não está mais apoiada em emoções, mas em convicções profundas. Essa convicção te acompanha nos passos que você dá, nos sonhos que você volta a abraçar, nas decisões que antes você temia e agora encara com naturalidade. Você começa a caminhar com a segurança de quem finalmente entendeu que Deus nunca trabalha apenas para aliviar um momento. Ele trabalha para estruturar uma vida. É por isso que essa fase traz um sentimento de realização diferente de qualquer outro. Não é euforia. É plenitude, não é ansiedade pelo futuro, é confiança, não é apego ao que chega, é gratidão por reconhecer que tudo tem um tempo certo. O florescimento também te mostra que a trajetória não terminou. Na verdade, ela está começando de maneira mais profunda. Deus não te trouxe até aqui apenas para que você contemplasse o resultado. Ele te trouxe para que você vivesse o resultado com sabedoria, responsabilidade e maturidade. O que floresce agora é fruto de um processo que ninguém viu, mas que você sentiu intensamente. E essa consciência te torna mais humilde diante da grandeza de tudo o que está acontecendo. Você sabe que não foi força própria, não foi sorte, não foi coincidência, foi propósito, foi cuidado, foi construção divina. Esse florescimento também revela que certas lutas que você enfrentou não voltarão mais. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou.
Os medos que antes te dominavam agora não encontram espaço. As inseguranças que te travavam agora não têm mais autoridade. As dúvidas que te perseguiam agora são substituídas por uma certeza silenciosa de que você está sendo conduzido. E essa certeza te dá paz. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que não depende da estabilidade externa. Uma paz que nasce do reconhecimento de que Deus está presente em cada etapa e continuará presente nas próximas. A partir desse ponto, você não vive mais como alguém que tenta sobreviver ao processo. Você vive como alguém que compreendeu o processo, e essa compreensão te torna capaz de avançar com menos medo, mais consciência e uma fé ainda mais sólida. É esse florescimento que inaugura a fase final do processo, onde aquilo que Deus preparou começa não apenas a aparecer, mas a permanecer. Uma fase em que você descobre que Deus não trabalha apenas para transformar momentos. Ele trabalha para transformar destinos. Quando o florescimento começa a se estabilizar e você percebe que não está vivendo apenas um momento passageiro, mas um início real de permanência, algo dentro de você se reorganiza de maneira profunda. Já não se trata apenas de enxergar mudanças, trata-se de viver dentro delas. Trata-se de sentir que o que Deus plantou não brotou apenas para te consolar por um período curto, mas para se tornar parte do seu destino. Essa permanência traz uma sensação de profundidade que não se compara a nenhuma outra fase do processo. É como se tudo o que você viveu até aqui estivesse preparando o terreno para que essa etapa se tornasse sólida, firme e capaz de sustentar aquilo que ainda virá. Você sente que está mais enraizado, não em circunstâncias, mas em convicções, não no que pode mudar, mas no que já mudou dentro de você. E essa mudança interna é o que dá sustentação à permanência, porque florescer é uma coisa, permanecer é outra completamente diferente. Permanecer exige maturidade para lidar com a estabilidade sem perder a sensibilidade espiritual. Exige responsabilidade para cuidar daquilo que Deus te entregou. Exige humildade para reconhecer que o que floresceu não é apenas resultado do seu esforço, mas da graça que te guiou durante todo o processo. É nessa fase que sua identidade começa a se fortalecer de um jeito novo. Você passa a perceber que não é mais a mesma pessoa que iniciou essa jornada. Seus padrões de pensamento mudaram, sua forma de sentir mudou, sua visão sobre si mesmo e sobre Deus se aprofundou. Você já não busca aprovação onde buscava antes. Já não se apega ao que antes parecia indispensável. Já não depende de respostas rápidas para se sentir seguro. A segurança agora nasce da confiança construída passo a passo, e essa confiança se torna a raiz da permanência. A permanência também revela um aspecto essencial. Aquilo que Deus constrói não se desfaz diante das tempestades. Isso não significa que não virão desafios, mas significa que você agora possui estrutura interna para atravessá-los sem voltar ao ponto inicial. As dificuldades que antes te quebravam agora te encontram mais consciente, mais forte, mais sereno. O medo tenta, mas já não domina. A dúvida surge, mas não define. A insegurança aparece, mas não te paralisa. Porque o que Deus plantou dentro de você se fortaleceu a ponto de resistir ao que antes te derrubaria. Essa resistência não nasce da dureza, mas da maturidade espiritual. É uma força tranquila, uma certeza silenciosa, uma estabilidade que não depende do ambiente, mas do que foi construído no seu interior. E à medida que essa permanência se estabelece, você começa a notar que aquilo que Deus te deu não é apenas bênção, é responsabilidade, é crescimento contínuo, é propósito em movimento. A permanência te mostra que certos ciclos não voltarão porque você simplesmente não cabe mais neles. Seu espírito cresceu, suas percepções se ampliaram, seu entendimento se aprofundou.
É impossível retornar para um lugar onde sua alma já não se encaixa. Isso não significa arrogância, significa evolução. Significa reconhecer que há espaços que pertenciam à pessoa que você foi, mas não à pessoa que você se tornou. Essa consciência fortalece sua caminhada, porque agora você sabe onde deve permanecer e onde não deve mais voltar. E essa clareza te permite dizer não com mais firmeza, escolher com mais discernimento e avançar com mais segurança. A permanência também te revela algo precioso. Deus não sustenta apenas aquilo que Ele iniciou. Ele sustenta quem você está se tornando no processo. Ele fortalece sua identidade, consolida seus valores, amadurece sua fé. Ele te firma não apenas no propósito, mas na compreensão do propósito. E essa compreensão cria raízes profundas que te tornam capaz de viver esta nova fase sem medo de perder o que foi conquistado. Agora você não está mais apenas começando algo novo. Você está vivendo dentro de algo que foi preparado com intenção e cuidado. E essa permanência anuncia que existe mais para ser revelado. Porque quando Deus estabelece raízes, Ele sempre prepara o terreno para novos frutos. E é isso que te conduz à próxima etapa, onde a maturidade se transforma em expansão e o propósito começa a impactar não apenas a sua história, mas a história de quem cruza seu caminho. Quando a permanência se fortalece dentro de você e suas raízes espirituais se tornam firmes o suficiente para sustentar tudo o que Deus iniciou, surge uma nova etapa que transforma não só a sua vida, mas tudo ao seu redor. É a fase em que aquilo que Deus construiu deixa de ser apenas interno e passa a se expandir de maneira natural. Essa expansão não acontece por esforço, nem por estratégia humana. Ela acontece porque o que está dentro de você finalmente amadureceu a ponto de transbordar. E quando algo transborda, não se limita ao recipiente, se espalha, toca, alcança, muda o ambiente, muda as pessoas, muda histórias que nunca imaginaram ser alcançadas pelo que Deus fez na sua. A expansão começa com pequenas percepções. Você percebe que sua forma de falar já não é a mesma. Suas palavras carregam mais peso, mais verdade, mais sabedoria. Não porque você decidiu ser assim, mas porque sua alma foi moldada pelo processo. A maneira como você reage às situações também se transforma. O que antes te tirava do eixo, agora te encontra mais centrado. O que antes te fazia recuar, agora te impulsiona. O que antes te fazia duvidar, agora te lembra da jornada que você venceu. Essa mudança interna inspira quem está por perto. Sem esforço, você começa a influenciar. Sem tentar, você começa a ensinar. Sem planejar, você começa a levantar aqueles que se encontram nas mesmas fases que um dia te quebraram. A expansão não depende de visibilidade, depende de consistência. E essa consistência já existe dentro de você. Deus não te preparou apenas para se levantar. Ele te preparou para levantar outros. Ele não te curou apenas para te restaurar. Ele te curou para que sua cura se tornasse ponte para quem ainda está atravessando dores parecidas. Ele não te amadureceu para que você guardasse isso para si. Ele te amadureceu para que sua maturidade se tornasse luz para quem ainda está buscando direção. E essa luz não é resultado de perfeição, é resultado de profundidade. É resultado de alguém que enfrentou o caos, atravessou o silêncio, encarou o desconforto, recebeu discernimento, encontrou direção, viveu a virada, compreendeu o propósito, experimentou o florescimento e agora está enraizado o suficiente para expandir. A expansão é como um eco. O que Deus fez dentro de você começa a reverberar para além de você. Essa reverberação acontece nos seus relacionamentos, nas suas decisões, na forma como você enxerga as oportunidades, na maneira como você acolhe as pessoas. A mudança que antes era invisível,
agora se torna evidente, e essa evidência não depende de discursos. Depende de postura, a postura de alguém que atravessou processos profundos e não se perdeu. A postura de alguém que aprendeu que a força verdadeira nasce da dependência de Deus. A postura de alguém que entende que nenhum fruto é apenas para consumo próprio. Cada fruto carrega sementes, e sementes existem para gerar mais vida. A expansão também traz um senso de responsabilidade. Você percebe que suas escolhas agora não afetam apenas você. Elas impactam pessoas que se inspiram na sua jornada. A forma como você lida com seus desafios agora se torna testemunho. A forma como você permanece firme agora se torna referência. A forma como você caminha agora se torna direção para quem te observa, mesmo que você não perceba. Deus usa essa fase para mostrar que aquilo que Ele construiu não tem limite. Ele não trabalha para te manter apenas de pé. Ele trabalha para te tornar alguém que carrega propósito no olhar, firmeza na fé e presença que transforma ambientes. A expansão também revela que o processo nunca foi apenas sobre você. Ele sempre teve um alcance maior do que seus olhos podiam enxergar. Deus estava preparando não apenas sua vida, mas a vida de quem seria tocado pela sua existência transformada. Agora você começa a perceber que sua jornada carrega significado coletivo, e essa consciência te impulsiona para o próximo passo. Porque se a expansão é o transbordar do que Deus fez, o que vem a seguir é o impacto definitivo que esse transbordar gera no destino que Ele escreveu para você desde o início. Quando a expansão se torna parte natural da sua vida, surge uma etapa ainda mais profunda, onde tudo aquilo que Deus fez em você começa a gerar impacto real. Não é mais apenas sobre sua transformação pessoal. Agora é sobre como sua história se torna instrumento para transformar histórias que você talvez jamais imaginou alcançar. O impacto não aparece de forma repentina. Ele começa de maneira silenciosa, assim como todas as fases anteriores. Surge em uma conversa sincera, que conforta alguém no momento certo. Surge em um conselho que você só conseguiu dar porque viveu algo parecido. Surge em um olhar que transmite segurança, mesmo quando palavras não são suficientes. O impacto nasce quando sua experiência deixa de ser apenas sua e passa a ser ponte para quem precisa atravessar um território que você já cruzou. Você percebe isso quando começa a notar que sua presença gera leveza. Pessoas se aproximam, não porque você tem todas as respostas, mas porque sua postura carrega a verdade. Sua trajetória se torna testemunho vivo de que Deus realmente transforma através do silêncio, do desconforto, da reconstrução e do propósito. O impacto é o reflexo de uma alma que encontrou profundidade. Pessoas enxergam em você algo que talvez você nem perceba conscientemente: maturidade, resiliência, clareza, sabedoria. E essa percepção não surge porque você se esforça para demonstrar nada. Surge porque seu interior foi moldado por um processo que poucos têm coragem de viver até o fim. O impacto acontece quando suas palavras deixam de ser apenas palavras e se tornam vida para quem escuta. Você começa a ajudar pessoas sem perceber que está ajudando. Sua jornada se torna farol. Seu testemunho se torna direção. Sua força se torna abrigo para quem ainda está aprendendo a caminhar no meio da tempestade. E, de repente, você percebe que está oferecendo aos outros aquilo que um dia você precisou desesperadamente. Clareza em meio ao caos, fé em meio à dúvida, coragem em meio à queda. Deus faz isso de forma tão intencional que você se surpreende ao notar que está influenciando vidas sem ter planejado nada. É porque impacto verdadeiro nunca nasce de estratégias humanas. Nasce de autenticidade. Nasce de alguém que foi quebrado, restaurado e agora carrega cicatrizes que não envergonham, mas ensinam.
O impacto também muda a forma como você enxerga seu próprio passado. O que antes parecia doloroso demais, agora se torna parte essencial da história que Deus está usando para alcançar outros. Você começa a perceber que se tivesse vivido algo diferente, talvez não tivesse a profundidade necessária para tocar vidas como toca agora. Cada ferida curada se torna ponto de contato para curar alguém. Cada silêncio atravessado se torna linguagem para quem ainda não sabe interpretar o próprio silêncio. Cada processo vivido se transforma em sabedoria aplicada. E essa sabedoria não vem da teoria, vem da travessia. O impacto também revela a dimensão do propósito que Deus escreveu para você. Ele te mostra que sua história nunca teve foco apenas em você. Desde o início, Deus estava construindo algo capaz de alcançar além dos seus limites, além das suas expectativas, além do seu campo de visão. O que Ele fez em você agora se amplia. Toca famílias, toca relacionamentos, toca pessoas que você jamais conhecerá pessoalmente, porque o impacto não depende da sua presença física, ele depende da profundidade da transformação que você carrega. Quando você vive essa fase, percebe que sua vida ganhou uma camada de significado que não pode ser destruída por circunstâncias. Não importa o que venha, não importa o que mude, não importa o que desafie, o impacto permanece porque foi construído sobre algo que não se abala. E é essa permanência que te conduz a uma etapa final, onde tudo o que Deus iniciou, desenvolveu, revelou, consolidou e expandiu, chega ao ponto de se transformar não apenas em impacto, mas em legado. Um legado capaz de atravessar o tempo e permanecer, mesmo quando você não estiver mais presente, para ver tudo o que ele continuará produzindo. Quando o impacto já se tornou parte natural da sua caminhada e você percebe que aquilo que Deus fez em você está alcançando pessoas de forma profunda, surge uma etapa ainda mais significativa, onde o processo deixa de tocar apenas o presente e passa a construir algo que continuará existindo mesmo depois que as circunstâncias mudarem. É nesse momento que você entende o peso da palavra legado. O legado não nasce quando você decide deixá-lo. O legado nasce quando você vive de maneira tão verdadeira que sua vida se transforma em um testemunho silencioso, capaz de atravessar o tempo e permanecer no coração de quem o recebe. O legado é o resultado de uma vida transformada, que se torna referência de esperança, de força, de fé e de superação. Ele não depende de algo grandioso ou de reconhecimento público. Ele nasce da profundidade com que você viveu seu processo. Nasce das escolhas que você fez quando ninguém estava olhando. Nasce da maneira como você enfrentou o silêncio, suportou o desconforto, aceitou a construção interna e permitiu que Deus moldasse sua história, mesmo quando tudo parecia perdido. As pessoas enxergam isso e aprendem com isso. Não porque você se apresenta como exemplo, mas porque sua transformação fala por si. O legado começa a aparecer quando você percebe que suas palavras atravessam momentos e permanecem. Quando alguém volta a você dias, meses ou anos depois e diz que foi tocado por algo que você disse ou fez sem intenção de impressionar. Quando sua postura diante das dificuldades se torna referência para quem ainda está aprendendo a lidar com as próprias dores. O legado é formado quando sua trajetória serve como mapa emocional e espiritual para alguém que está em busca de direção. Essa percepção te faz entender que sua vida nunca foi apenas sobre as fases que você enfrentou. Sempre foi sobre aquilo que Deus estava preparando através delas. Seu processo gerou profundidade. Sua profundidade gerou maturidade. Sua maturidade gerou impacto. E agora, seu impacto começa a se transformar em legado. Um legado não se mede pelo quanto você conquistou externamente, mas pelo quanto Deus construiu internamente.
E é justamente isso que permanece. A força que você desenvolveu, a fé que resiste, a clareza que orienta, a presença que acolhe, o amor que você aprendeu a expressar mesmo depois de ter sido quebrado. Tudo isso se torna parte de algo maior do que você. O legado também se manifesta quando você percebe que suas ações começam a gerar frutos que você não controla. Pessoas que você nunca imaginou ajudar começam a caminhar melhor por causa de uma semente que você plantou sem perceber. Situações que pareciam irrelevantes se tornam pontos de luz na história de alguém. Pequenos gestos se tornam memórias que sustentam outras almas em dias difíceis. Isso acontece porque Deus usa não apenas suas palavras, mas sua vida. Ele transforma sua história em ferramenta. Ele faz com que suas cicatrizes se tornem linguagem. Ele pega o que um dia te feriu e transforma em ponte para alcançar quem ainda não encontrou saída. O legado também te mostra que aquilo que Deus fez em você é grande demais para ficar limitado ao seu tempo de vida. Sua jornada pode continuar inspirando, curando, fortalecendo e levantando pessoas, mesmo quando você já estiver em outra fase ou até mesmo quando não estiver mais presente neste mundo. Porque o legado não está preso ao seu nome. Está preso ao impacto que Deus permitiu que sua vida gerasse. É o tipo de fruto que atravessa gerações. É o tipo de marca que não se apaga. É o tipo de história que continua reverberando por meio de cada pessoa que foi tocada pelo que você viveu. Quando essa compreensão se instala, você percebe que o processo nunca foi apenas sobre mudança. Sempre foi sobre construção. Sempre foi sobre profundidade. Sempre foi sobre propósito. E agora, diante dessa etapa, você entende que está pronto para o capítulo final. Aquele que une todas as fases em um entendimento completo de como Deus transforma, conduz, amadurece, fortalece e usa cada parte da vida de alguém para gerar algo eterno. Quando o legado se estabelece e você percebe a dimensão da transformação que Deus realizou ao longo do tempo, surge uma etapa que poucos reconhecem com profundidade, mas que representa o ápice de toda a jornada. É o momento da compreensão final, não uma compreensão intelectual, nem uma conclusão cheia de respostas prontas, mas uma clareza espiritual tão profunda que altera para sempre a maneira como você enxerga sua história, seu propósito e sua relação com Deus. É como se você finalmente conseguisse olhar para tudo o que viveu de cima, como quem observa um caminho completo, entendendo que cada curva, cada queda, cada silêncio e cada respiro fizeram parte de algo maior do que sua mente poderia compreender enquanto caminhava. A compreensão final chega quando você percebe que o processo não foi uma sequência de eventos desconexos, mas uma obra cuidadosamente construída. Você percebe que, em cada fase, Deus estava revelando não apenas o que precisava mudar ao seu redor, mas principalmente o que precisava ser transformado dentro de você. É aqui que você enxerga a intencionalidade dele em cada detalhe. O silêncio que te incomodou agora se revela como proteção. As portas fechadas que te frustraram agora se revelam como livramento. As dores que pareciam te destruir agora se revelam como ferramentas de amadurecimento. As perdas que te marcaram agora se revelam como espaço para o novo que não chegaria de outra forma. A compreensão final te mostra que não existiu acaso em nenhuma parte da sua história. As fases que pareciam longas demais tinham função. As noites que pareciam intermináveis tinham propósito. As esperas que te cansaram tinham direção. Deus sempre soube para onde estava te levando, mesmo quando você não conseguia ver. Ele não te entregaria a revelação do propósito antes de te preparar para sustentá-lo. Ele não permitiria que você entrasse em certas oportunidades enquanto sua maturidade ainda não estava pronta para enfrentá-las.
Ele não te deixaria preso a lugares que não combinavam com a sua identidade real. E quando você entende isso, a percepção sobre si mesmo também muda. Você deixa de se ver como alguém que apenas sobreviveu ao processo e passa a se ver como alguém que foi moldado por Deus de maneira intencional. Essa compreensão gera um tipo de paz que não depende da ausência de problemas. Uma paz que nasce da consciência de que a vida não está fora de controle. Uma paz que nasce da certeza de que existe uma mão conduzindo cada parte do caminho. Uma paz que nasce do reconhecimento de que você não caminhou sozinho em nenhum momento, mesmo quando achou que estava. A compreensão final também te mostra que o processo não foi apenas parte da sua história espiritual, mas parte da sua formação emocional, mental e humana. Deus não trabalha apenas com o espírito, Ele trabalha com a pessoa inteira. Ele molda sua visão, seu caráter, sua sensibilidade, sua capacidade de amar, sua maneira de reagir ao mundo. E quando você olha para trás com essa consciência, percebe que aquilo que um dia te feriu, agora te tornou capaz de acolher outros. Aquilo que um dia te confundiu, agora te tornou capaz de orientar. Aquilo que um dia te quebrou, agora te tornou capaz de permanecer firme. Aquilo que um dia te paralisou, agora te tornou capaz de avançar sem medo. A compreensão final te coloca diante da verdade de que sua história sempre foi maior do que suas perdas, maior do que seus medos, maior do que suas expectativas frustradas. Ela te mostra que Deus estava construindo algo que você não poderia imaginar, algo que vai além deste momento e além das circunstâncias. A compreensão final também revela um aspecto que muda completamente a forma como você encara o futuro. Você entende que não precisa mais de previsibilidade para ter paz. Não precisa de respostas imediatas para ter segurança. Não precisa de garantias visíveis para seguir em frente. Porque agora sua confiança não depende mais do que vê, mas do que sabe. E o que você sabe é suficiente. Você sabe que Deus age. Você sabe que Deus guia. Você sabe que Deus transforma. Você sabe que Deus sustenta. Você sabe que Deus completa o que começa. E é essa certeza que te prepara para o fechamento natural dessa jornada, onde o entendimento pleno se transforma em entrega total, conduzindo você ao capítulo final daquilo que Deus começou no momento em que sua vida parecia desabar. Quando você chega ao fim dessa jornada e olha para a própria história com essa clareza profunda, percebe que nada do que viveu foi desperdício. Cada etapa cumpriu seu papel. Cada dor abriu uma fresta de entendimento. Cada silêncio ampliou sua sensibilidade. Cada queda fortaleceu suas raízes. Cada oração sustentou seus passos. E agora, diante desse fechamento, você entende que o que Deus estava construindo nunca foi apenas sobre transformar circunstâncias. Sempre foi sobre transformar você. Tudo o que desabou lá atrás não foi destruição, foi reconstrução. Foi o início de algo que você não tinha estrutura para compreender no momento, mas que agora se revela como obra perfeita, alinhada e intencional. Deus não esperou que você estivesse pronto para começar o processo. Ele começou quando você ainda se sentia frágil demais para entender, porque Ele te viu além do seu medo. Ele te viu além da sua dor. Ele te viu além das suas dúvidas. Ele te viu inteiro, enquanto você apenas se enxergava quebrado, e esse olhar sustentou tudo até aqui. Este fechamento não é um ponto final, é um ponto de consciência, um ponto em que você reconhece que Deus não apenas te guiou durante todo o processo, mas continua guiando agora. É aqui que você entende que aquilo que parecia o fim foi, na verdade, o início da parte mais importante da sua história. Você percebe que não está carregando cicatrizes que te enfraquecem, mas marcas que provam que você atravessou o que muitos não teriam conseguido.
Marcas que mostram que você resistiu, que você permaneceu, que você cresceu, que você não desistiu mesmo quando não via nada além do caos. O fechamento te mostra que ao longo da jornada você não perdeu tempo, você ganhou profundidade, não perdeu força, você aprendeu onde ela realmente se sustenta, não perdeu oportunidades, você foi desviado das que te destruiriam. Não perdeu pessoas, você foi afastado de quem não estaria disposto a caminhar na mesma verdade que você carrega hoje. Esse entendimento final coloca sua vida em outra perspectiva. Você para de se perguntar por que tantas coisas aconteceram e passa a reconhecer o quanto Deus te protegeu, te guiou e te formou mesmo quando você não percebia. Agora você caminha com outra consciência. Uma consciência que te permite confiar sem exigir controle, que te permite esperar sem ansiedade, que te permite avançar sem medo, que te permite amar sem reservas, que te permite viver com propósito, porque agora você sabe que cada passo tem direção e cada detalhe tem intenção. Este fechamento também te lembra que Deus não te conduziu até aqui apenas para te mostrar o que Ele é capaz de fazer. Ele te conduziu para te mostrar quem você se tornou. E o que você se tornou é valioso demais para voltar a estruturas antigas. Você agora possui maturidade para reconhecer quando algo não te serve mais. Possui discernimento para identificar caminhos que não combinam com seu propósito. Possui sabedoria para escolher o que realmente alimenta sua alma. Possui profundidade para navegar por fases difíceis sem se perder. E possui fé para caminhar em territórios desconhecidos sem sucumbir ao medo. O fechamento te entrega um tipo de liberdade que não se baseia na ausência de problemas, mas na certeza de que Deus está presente em todos eles. Uma liberdade que te permite caminhar com segurança, porque você sabe que não está mais no início do processo, mas no início de uma vida construída com consciência, propósito e alicerces que não podem ser abalados. E enquanto você se prepara para seguir adiante, carrega consigo a convicção de que aquilo que Deus começou quando tudo parecia desabar, continuará sendo aperfeiçoado até se tornar tudo o que Ele sonhou para você. Porque quando Deus recomeça uma história, Ele nunca deixa ela incompleta. Ele sustenta, Ele fortalece, Ele conduz, Ele cumpre. E agora você está exatamente no lugar onde deveria estar para viver